Já pararam para pensar se uma única pessoa pode de fato mudar o curso da história? Bom, hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias de transformação mais impressionantes que existem, a do apóstolo Paulo. A história dele já começa com um paradoxo, uma pergunta que, olha, nos deixa pensando até hoje. Como é que pode o maior adversário de uma causa se tornar de repente seu maior defensor? É isso que a gente vai tentar desvendar aqui. Para entender essa virada de chave, a gente precisa primeiro conhecer o homem que ele era antes. Esse é o antes. Porque antes de existir Paulo, o apóstolo, existia Saulo de Tarso, um homem cuja identidade podia ser resumida em uma única palavra: perseguidor. E aqui a gente vê essa divisão de forma bem clara. De um lado, Saulo, um fariseu super devoto, um guardião da lei que via os primeiros cristãos como uma ameaça real, sabe? E do outro lado, Paulo, o missionário, o apóstolo que levaria essa mesmíssima fé até os confins do mundo. A mesma pessoa, mas duas vidas em oposição total. Impressionante. É importante entender que Saulo não era um vilão qualquer. Ele era brilhante, extremamente apaixonado e agia com a mais absoluta certeza de que estava fazendo a coisa certa. Ele tinha autoridade para prender os seguidores de Jesus. E, na cabeça dele, isso era servir a Deus, era proteger a tradição. Ele era, em todos os sentidos, o antagonista perfeito para essa história que estava prestes a virar de ponta cabeça. Toda grande história de transformação tem aquele momento, né? O ponto de virada, quando a vida antiga se quebra e algo novo começa a nascer. Para Saulo, esse momento aconteceu numa viagem que mudaria tudo, na estrada para Damasco. Pensem na ironia disso tudo. Saulo está a caminho de Damasco, cheio de poder, com autoridade para caçar pessoas e, de repente, ele é derrubado por uma luz que cega. Uma voz o confronta. E num piscar de olhos, o caçador poderoso fica cego, vulnerável e precisa ser guiado pela mão até a mesmíssima cidade que ele pretendia aterrorizar. É uma inversão de poder total e imediata. E daquele momento de cegueira na estrada, surge um homem com uma nova visão. A identidade de Saulo, o perseguidor, basicamente morre ali. E no lugar dela nasce Paulo, o apóstolo. Bem-vindos ao depois. A mudança é absoluta. Uma virada de 180 graus, sem tirar nem pôr. O homem cujo propósito de vida era calar uma mensagem, agora dedicaria cada segundo de seus dias para espalhar essa mesma mensagem para o mundo. E essa nova vida foi de uma atividade assim, incansável. Paulo viajou milhares e milhares de quilômetros, enfrentou naufrágio, prisão, oposição de todo lado. E ele não só pregava, ele também organizava, cuidava das comunidades que fundava através de suas cartas, que, aliás, se tornaram parte essencial do Novo Testamento. Ele sofreu pelo Evangelho exatamente da mesma forma que antes fazia os outros sofrerem por ele. E se a gente quiser uma medida concreta do impacto dele, basta olhar para esse número aqui, 13. 13 livros do Novo Testamento são atribuídos a Paulo. Isso é quase metade da coleção toda. A influência teológica e literária dele é gigantesca, moldando o pensamento cristão por 2000 anos. Então a pergunta que fica é, por que a gente continua contando essa história? O que faz a jornada de Saulo para Paulo ser tão poderosa, tão duradoura, mesmo para quem não tem um contexto religioso? É porque essa é a história definitiva de como a mudança profunda em uma única pessoa pode ter um efeito cascata no mundo inteiro. A transformação de Paulo não foi só um evento pessoal, sabe? Foi um ponto de virada na história que ajudou a transformar um pequeno movimento religioso na maior religião do planeta. E assim a gente termina com essa reflexão. Porque se a gente deixar de lado por um momento as crenças de cada um, a narrativa de Paulo levanta uma questão que vale para todo mundo. Qual é a nossa capacidade de mudar? A história dele sugere que talvez a nossa identidade e os nossos propósitos não sejam coisas fixas, escritas em pedra, e que uma transformação profunda talvez seja sempre possível.